Hoje vamos falar sobre transtornos fóbicos ansiosos. É o segundo vídeo da nossa série Compreendendo a Ansiedade. De acordo com o Manual Estatístico de Transtornos Mentais, aproximadamente 10% de todos os casos de fobias tornaram-se fobias ao longo da vida. As fobias consistem em um medo de um objeto ou circunstância específica, tais como medo de animais, alturas, agulhas, espaços fechados, lesões, água, tempestade e ou morte. Se você tem uma fobia específica, você só sentirá os sintomas quando pensar ou experimentar esse objeto ou situação específica. Ou seja, quando você entrar em relacionamento, em contato com esses objetos que trazem fobia. Os 4 tipos básicos de fobias específicas: fobias animal. Fobias de animais são caracterizadas por um medo de cães, gatos, insetos, roedores, aves, répteis e outro animal. Se você tem uma fobia grave de animais, você apresenta um medo que pode incluir animais artificiais, como cobras de borracha, ou de brinquedo. Fobias relacionadas à natureza. Fobias relacionadas à natureza são caracterizadas por uma inexplicável e medo irracional de tempestades, alturas, água ou escuridão. Você tem uma fobia relacionada ao ambiente natural específico quando tem medo de subir as escadas devido ao medo de altura ou nadar devido ao medo do contato com a água. As fobias situacionais. Fobias situacionais são caracterizadas pelo medo de espaços fechados, tais como elevadores, voar em um avião, dirigir um carro e ou caminhar sobre uma ponte. Fobias relacionadas à medicina ou lesões. A fobia médica ou relacionada com lesões se caracteriza por um medo de contrair uma lesão ou ver sangue. Se você tem uma fobia médica relacionada com a lesão, ficará aterrorizado quando precisar doar sangue. Além disso, se você tem essa fobia específica, você estará mais propenso a ter uma reação de pânico grave se você tiver que retirar sangue para um determinado exame. Eu tenho essa fobia e sempre é muito difícil para mim retirar sangue. Você também pode ter medo extremo quando vê agulhas ou equipamentos médicos. Mas você pode perguntar para mim, como nós podemos desenvolver uma fobia específica? Fobias específicas podem derivar de centenas de coisas diferentes. As fobias específicas parecem ser causadas por uma combinação de fatores sociais, de desenvolvimento e ambientais combinadas com a predisposição genética que cada um de nós trazemos quando chegamos a este mundo. Aqui no Espírito Santo, eu já tratei de pessoas com fobias de animais marinhos, por exemplo, cavalo marinho. Eu nunca tinha encontrado pessoas com fobia de animais marinhos. Se você colocar um animal da água doce, a pessoa não tem medo, mas se você dizer para ela que aquele animal é do mar, ela sente medo, ela sente repulsa. Por quê? Por conta da proximidade com o mar. Lá no Centro-Oeste, eu nunca encontrei pessoas com fobia de animais marinhos. Então depende muito do ambiente, do desenvolvimento e também das características genéticas que cada um de nós trazemos dos nossos ancestrais. As fobias específicas podem também surgir como resultado da observação direta. Por exemplo, a mãe tem um forte medo de insetos. Ela involuntariamente transfere seu medo ao filho, reagindo fortemente na presença de insetos. Com o passar do tempo, aquela criança, se ela tem uma disposição para a ansiedade, ela pode desenvolver uma ansiedade fóbica em relação àquele
inseto, aquela situação específica, aquele objeto específico no qual ele foi ensinado pela sua mãe, que também é fóbica, a temer, a ter uma reação de ansiedade. Além disso, aproximadamente 75% das pessoas que foram diagnosticadas com fobias específicas, muitas vezes têm uma relação com alguém que sofre de uma fobia semelhante. Então, nós somos treinados dentro dos nossos lares a desenvolvermos certos tipos de ansiedade, principalmente ansiedade fóbica, se nós temos pais ansiosos, se nós fomos criados a partir do medo e da ansiedade dos nossos pais. Então é perfeitamente possível você, além de herdar o transtorno de ansiedade, ser treinado durante toda a sua vida a desenvolver certos transtornos de ansiedade em função da manifestação desses transtornos de ansiedade na vida dos seus pais, dos seus parentes, dos seus cuidadores, das pessoas que fazem parte ao seu círculo familiar. Fobias podem afetar qualquer pessoa em qualquer momento de suas vidas. Milhares de casos de pessoas que sofrem de fobias não são corretamente diagnosticadas. A fobia pode começar na infância, se não for tratada, pode enraizar-se firmemente na personalidade de uma pessoa, continuando a atingi-la por toda a sua vida adulta. Uma das fobias mais comuns que uma criança pode ter é medo dos terrores escuros ou à noite. A abordagem combinada por um psicólogo juntamente com os pais é necessária para tratar a fobia quando ela é forte o suficiente para perturbar continuamente o sono da criança. Nesse vídeo falamos que, primeiro, aproximadamente 10% de todos os casos de fobia tornaram-se fobias ao longo da vida. 2. Se você tem uma fobia específica de altura, elevador, insetos, etc., você só sentirá os sintomas da ansiedade quando pensar ou entrar em contato com esse objeto ou situação específica. 3. As fobias de animais são caracterizadas por um medo de cães, gatos, insetos, roedores, aves, répteis e outros animais. 4. As fobias relacionadas à natureza são caracterizadas por uma inexplicável ou medo irracional de tempestades, alturas, água ou escuridão. 5. As fobias situacionais são caracterizadas pelo medo de espaços fechados, tais como elevadores, voar em um avião, dirigir um carro ou caminhar sobre uma ponte. 6. As fobias relacionadas à medicina ou lesões se caracterizam por um medo de contrair uma lesão ou ver sangue. Se você tem essa fobia específica, estará mais propenso a ter uma reação de pânico grave quando precisar retirar sangue para um exame. Você também pode sentir medo extremo só de ver agulhas ou equipamentos médicos. 7. As fobias específicas parecem ser causadas por uma combinação de fatores sociais, de desenvolvimento e ambientais combinadas com uma predisposição genética. 8. As fobias específicas podem também surgir como resultado da observação direta, ou seja, viver ao lado de uma pessoa com ansiedade fóbica pode ajudar no desenvolvimento da fobia. 9. As fobias podem afetar qualquer pessoa em qualquer momento de suas vidas. Milhares de casos de pessoas que sofrem de fobias não são corretamente diagnosticadas.